Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. É hora de colocar o seu corpo para mexer, sua mente para funcionar e pensar como é que você pode levar a sua vida de maneira mais saudável, mais leve. E você vai ganhar disposição e felicidade, eu garanto para você. E você não está sozinho não, Vida e Saúde está aqui para te ajudar a dar cada passo, torcendo, orando, planejando coisas por você, pensando em culinária mais saudável, prática para a sua vida. E Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor, está aí também pertinho de você, torcendo para que você possa colocar em prática muitas coisas que você já conhece que trazem saúde. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com a voz, também vai ter uma receita de vó, de tia, de mãe, aquela receitinha de aconchego, um chazinho para você, mas agora é hora de pensar um pouquinho. Eu trouxe hoje uma frase de Bill Cosby que disse o seguinte: eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Você já tentou fazer isso e se deu mal na vida? Eu já tentei e realmente não vale a pena. A gente precisa defender aquilo que a gente acredita, ficar firme com os nossos princípios, com aquilo que a gente que faz sentido para a nossa vida, e só então a gente vai ter plenitude e felicidade. Nem Deus, nem Jesus agradou todos aqui quando esteve aqui nessa terra. Então quem somos eu e você para tentar fazer essa façanha impossível? Só vai trazer cansaço e prejuízo. Fica a dica aí de hoje do Vida e Saúde. E eu quero convidar você para interagir com a gente através das redes sociais. Você pode compartilhar o conteúdo que está lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Você pode também selecionar vídeos, pode assistir pelo YouTube, você pode ativar as notificações lá, clica lá no sininho para você receber, sempre que tiver novidade, você vai receber a sugestão lá para assistir e garanto que você vai ter a sua saúde, a sua vida aí, a saúde na prática da sua vida melhorada, tá? Hoje eu ensino para você um chazinho de aconchego, um chazinho de vó, que ajuda a melhorar os sintomas da garganta, às vezes uma rouquidão, ajuda a sentir assim um conforto, um certo conforto com esse chazinho. Vou usar o quê? Maçã, limão, romã, alho, gengibre, canela e mel. Com isso também vou usar um pouquinho de água, 400 ml de água, e esses são os ingredientes do nosso chazinho de hoje. Eu começo a fazer já, porque agora é hora de apresentar quem vai fazer parte do Vida e Saúde hoje. Renata Donadelli, tudo bem, doutora? Tudo bem. Ela é fonoaudióloga, já participou aqui do Vida e Saúde outras vezes e hoje vai orientar a gente como é que a gente deve cuidar da nossa voz. Você que é professora, você que é professor, você que canta, você que gosta de cantar na igreja, né, Renata? Que outras profissões usam bastante a voz? Olha, advogados, palestrantes, vendedores, pastores, né, palestrantes, executivos, enfim. É difícil uma profissão que não use a voz. Claro que algumas mais intensamente. Você mesma. Fonoaudiólogos, né? Então usamos a voz. E fora a profissão, tem quem ama bater um papo com a colega e fica horas no telefone. Basta ser mulher, basta nascer mulher que já vai ter o uso maior aí da voz. Pois é, todo mundo gosta de falar, né? Agora que o Instagram tem o comando de voz no direct, agora todo mundo tá gravando também, porque as pessoas gostam muito de falar. Renata, vamos tentar entender, eu acho que antes de passar para os cuidados, como é que funciona a voz? Como é que a gente consegue emitir os sons? Como é que é a mecânica disso tudo? Olha, você tocou num ponto essencial, porque para a gente cuidar de algo, nada melhor do que conhecer. Tem que conhecer, poxa. Né? Então, assim, se você ganha um aparelho eletrônico, um celular novo, o que você vai fazer? Você vai conhecer como ele funciona para você tomar os devidos cuidados, não é? Para não estragar antes da hora. Exatamente, né? Manter a vida útil, aumentar a vida útil. Assim também a nossa voz. Né? Parece alguma coisa tão simples. Eu tô falando, a gente só dá conta depois que passou 1 ou 2 dias ou mais, rouco, e aí viu a limitação que isso causa, né? Então, a primeira coisa é conhecer como é que é produzida a voz. Então, aonde que é produzida a voz? Então, a voz, ela é produzida aqui na região, né, onde fica o seu pescoço, na laringe. Então, eu inspiro. O ideal é inspirar pelo nariz, tem pessoas que respiram pela boca, mas não é o ideal. É importante procurar um otorrino até para saber por que está respirando pela boca. Então, o ideal é eu inspirar pelo nariz,
o meu pulmão se enche de ar. Eu vou usar uma ilustração aqui de uma bexiga ou um balão, né? Olha só, legal. Então eu puxei o ar, o meu pulmão vai dilatar, vai encher de ar. Expandir o meu pulmão. Existe uma pressão, né? Então, cria uma pressão. Tanto que se eu soltar essa bexiga aqui, ela vai voar aqui no nosso cenário, né? Porque existe uma pressão. Agora, o que acontece? Quando vai sair essa pressão do ar, eu vou vibrar as minhas pregas vocais, antigamente chamada de cordas vocais. Ainda alguns médicos ainda usam essa terminologia, mas o correto são pregas vocais. Por que cordas? Porque antes acreditava que as pregas vocais eram duas cordas como no violão, paralelas. Tá. E aí depois descobriram que existe uma prega. Então, é basicamente como o meu dedo, o movimento das pregas vocais, só que numa velocidade muito grande. Imagine fazer isso aqui, se tocar 150, 200 vezes por segundo. Uau! Tá? Então, na hora que o ar sai e existe essa vibração das pregas vocais, existe a produção de um som. Assim como no balão. Assim como no balão. Mas não é um som parecido. Não, o som que se eu colocasse um microfone aqui na minha laringe, bem na prega vocal, se eu fosse escutar, se eu fizesse assim, não é o som do ar, é um som ainda indefinido, é chamado de buzz laríngeo. Então faz um bzzz. O som, ele lembra aquele barbeador elétrico? Sei. Né? Aquele somzinho... É um chiado suave. Suave, que você sente que tem um motorzinho suave. Uma vibração. Uma vibração. Essa palavra é chave, porque é a vibração de pregas vocais, né? Que interessante. Então, se eu colocar o microfone aqui, não vai ser, mesmo que eu esteja dizendo né? Não sai esse som. Esse som, ele é articulado, ele é modelado pelos meus lábios, pelos meus dentes. Olha só, se eu mudar a posição do meu dente aqui, eu já tenho uma produção. E o tom? O tom da voz? O tom já é caracterizado, né, pela formação da prega vocal. Você tem uma prega vocal mais curta, mais grossa. Mas o som das palavras é feito só? A articulação do som. Uau! Né? Pelos lábios, língua e bochechas, todas as estruturas na minha cavidade oral, nasal também. Tá. Então, dependendo da voz, inclusive aí, já entramos numa outra questão. Não, agora você já entrou, vai embora. Vamos falar sobre a impostação, a colocação da voz, né? Então tem gente que fala mais assim, dengoso, tem gente que fala mais anasalado, tem gente que fala mais fanhoso, São as características também da voz da pessoa e de como ela imposta essa voz. Coloca a voz. Se eu colocar uma voz assim, mais pelo nariz, fica uma voz irritante, assim, então eu tô jogando a minha voz pro nariz. Então, uma voz mais anasalada. E tem a ver com a personalidade da pessoa também, um pouquinho, Renata? E tem pessoas que falam, eu posso mudar essa característica? Depende, tem uma questão genética e também, muitas vezes, se eu posso mudar um pouco dessa projeção dessa voz. Vamos tirar um pouco dessa voz do nariz, sim. Aí a gente consegue mudar, mas às vezes tem algum comprometimento, como uma fissura palatina, enfim. Agora, eu posso também não jogar a minha voz pelo nariz. Se eu começo a falar com você e não jogo a minha voz pro nariz. Fica, parece que no céu da boca. Isso, você tem a sensação, tipo, acho que ela tá com o nariz entupido. Entupido. Isso. Eu não jogo a voz. Isso é muito comum. Eu fiz uma forma bem exagerada, mas às vezes pode ficar um pouquinho mais leve com quem tem muito rinite. É uma voz que você sente, parece que tem alguma coisa. Eu posso também jogar a minha voz pro fundo da garganta. Olha só. Aparentemente, parece que ficou boa a minha voz. Parece até mais intelectual, ficou até mais inteligente, gente. Nossa, parece que a Renata agora tá com uma voz de locutora. Nossa, que legal. Mas daqui a pouco, você começa a ver que não tá muito natural. Não é natural. Tá? E aí, eu mesmo, pode ver que eu mudei um pouquinho aqui só para imitar essa voz. Agora, uma voz mais equilibrada não é uma voz mais gostosa? Sim. Eu estou jogando a minha voz pro nariz, né? Porque seria a região nasal, oral e laríngea. Quer dizer, você está distribuindo bem. Yes. E aí, nessa distribuição, que a gente chama de caixa acústica natural do som. Lembra que aqui, né, o sonzinho que eu faço exatamente aqui, coloca a sua mão e engole. Você aí de casa faz isso aí, gente. Exatamente. Coloca a sua mão, engole. Quando você sentiu levantar, é a sua laringe. E aí, no chamado pombo de Adão, no homem é mais
Protuberante, né? protuberante, é ali que está a prega vocal, nessa Olha protuberância, que ela faz exatamente isso. É aquele som indefinido que eu vou articular. Gente do céu, quanta coisa em tão poucos minutos aqui. Renata, eu vou começar a fazer o nosso chazinho. E aproveitando que eu tô fazendo ele, eu queria que você conversasse um pouquinho sobre esses ingredientes que eu mencionei que a gente vai estar usando aqui. Tentando descobrir se tem alimentos que podem realmente melhorar a nossa voz. Eu sempre ouço falar que antes de cantar ou antes de falar, é legal comer uma maçã. Eu sempre ouço meu pai dizer que se eu tô com dor de garganta, por exemplo, a romã é fantástica. Mel, limão, alho. Você também já ouviu falar isso muitas e muitas vezes. Gengibre, própolis. Gengibre, eu tô usando tudo aqui. Peguei o arsenal. Fala pra gente sobre alimentos que ajudam e mitos e verdades. Exatamente. Então a gente vai colocar aqui algo muito importante, que é o mito e a verdade. Esses alimentos que você está apresentando e vai fazer um chá, primeira coisa, são ingredientes saudáveis, certo, Teru? Certo, Tudo todos que eles. é saudável faz bem para o seu corpo. Tudo que faz bem para o seu corpo faz bem também para a sua voz. Mas nós não podemos afirmar que estes alimentos, eles vão resolver o problema da rouquidão. Você falou muito bem logo no começo do programa, a questão dos sintomas, né? Então, se eu tô com uma dor de garganta, eu vou tomar um chazinho quente, são alimentos, principalmente o gengibre. Que aquecem. Dá uma aquecida, então eu tô precisando de um repouso vocal, um repouso no meu corpo, eu tô com gripe. Então, isso realmente vai te trazer uma melhora, alívio. um alívio no seu sintoma. Ok. Mas ele não vai na causa, tá? Vai ser bom? Vai ser bom, mas ele não vai na causa. Então não existem alimentos, a maçã, por exemplo, que todo mundo fala, ela é astringente, ela é refrescante. Nenhum alimento vai trazer esse benefício, Renata? Ele não resolve, também vai no sintoma. Mas no caso de um problema, agora se for uma manutenção, sei... O que é a questão do adstringente? Ele diminui o muco, tanto que o pessoal em estúdio se beneficia comendo a maçã. Eles relatam, nossa, eu não fiquei com tanto pigarro, Sim. porque eu comi a maçã. Agora, se você está com uma alteração, então isso que é importante a gente deixar bem claro, uma rouquidão maior que 15 dias já está caracterizando algum tipo de alteração, tá? Tem que ir pro médico. Tem que ir pro médico. Você pode comer 3, 4 maçãs por dia. Se você está com uma alteração na voz, não vai resolver, tá? O que ela diminui é esse muco, ok? Então, o que também ajuda muito a maçã? O mastigar. Como ela é fibrosa, tem que mastigar bastante. E isso, todos os alimentos naturais integrais também vai trazer esse benefício. Tá. Então, um professor, no intervalo, qual é o alimento que eu devo comer? Então, um professor que fala muito, tem turmas e turmas cheias. Que alimento que a gente recomenda para o professor? Por que você recomenda a maçã? Porque ele vai mastigar e esse movimento de mastigação, que pode ser com outros alimentos também, mas é que a maçã é prática. Sim. Né? Não preciso descascar. Posso levar ela lavada, não vou ter trabalho nenhum. Um saquinho, um papel alumínio, pronto. Durável. Né? Não vai amassar, não fica preta. Então, ela é muito prática por isso. Mas também poderia ser outras frutas. Tá. Renata, eu tô colocando aqui, olha, bastante gengibre, que eu quero um chá bem aconchegante, vai ser picantezinho. Você tem problema com gengibre? Eu diminuo. Menos, gente. Então vamos colocar menos. Ó, o alho também não é uma coisa muito gostosa em chazinho, e eu vou colocar só um pouquinho e você pode usar ele inteiro mesmo, então ele não vai liberar tanto o sabor aqui. O alho é um antibiótico natural, né? Maravilhoso. Eu gosto muito de usar ele na própria água, colocar na água e ficar tomando Corajosa, água. hein, gente? Ela tá evitando o gengibre, mas o alho ela manda ver. O alho eu prefiro mais do que o gengibre. Então, ó, vou fazer o seguinte, maçã, a água tá começando a ferver, vou colocar aqui na leiteira. Olha, eu já fazendo uma baguncinha básica aqui. Maçã, um pouquinho de gengibre, canela. Por que é legal colocar canela, tá? Porque também vai tirar esse gosto do alho. Tem que ser prazeroso também. Eu sei que é terapêutico esse aqui, ajuda a aliviar alguns sintomas. Só o limão que eu vou deixar por último. Mais um pouquinho aqui de gengibre. A maçã e a canela combinam, né? Combinam. O limão e o mel são os ingredientes que eu vou colocar por último. Canela pode ser, inclusive, a primeira. A romã, que eu adoro. Inclusive, eu vou fazer uma coisa que é bom fazer, olha aí de casa, gente. Antes de partir a romã, se você quer tirar facinho os gomos dela, você dá uma apertada nela antes de abrir. Daí vai ficar fácil de tirar os gominhos dela,
tá? Tá ouvindo esse barulhinho? São os gominhos. São os gominhos, tá? Agora sim, eu vou abrir. E aí, Teru, eu queria Olha que linda. Ai, que linda. Linda e gostosa, né? Pode falar, Renata, o que você quer reforçar? reforçar? Então, assim, o mito que muitas pessoas dizem assim, então antes de cantar, eu vou tomar própolis. Eu já vi muitas pessoas, quartetos, antes de entrar para a apresentação, virar aquele spray de própolis puro. Então, vamos lá. Não é bom, não? O própolis vai aliviar a sua dor. Tô com dor de garganta? Ele anestesia a sua laringe. Então, o sintoma vai aliviar o seu sintoma. Mas qual é o perigo de abusar? Porque quando eu estou dando aula, ou eu estou cantando, ou estou falando em público, pregando na igreja, ou dando uma palestra na sua empresa, se você sente um desconforto, opa, vou lá e bebo água, tá secando a minha garganta. Tem que hidratar. Tá começando a doer aqui, tô com muita tensão. Aí você diminui ou pede pro pessoal, agora escrevam algo, você faz uma dinâmica, o professor na sala de aula... Pra dar uma poupada, né? A gente chama isso de economia vocal. Olha aí, que legal. Porque você tem que cuidar da sua voz. O professor, ele passa muitas vezes o dia inteiro até a noite dando aula. Então tem hora quando ele sente que a garganta tá começando a dar um sinalzinho, o que ele faz? Escreve na lousa, pede para pessoas ler. Agora eu vou pedir para um aluno Pede ler. a participação de um aluno, legal. Então, se ele usou o spray de própolis, ele perde esse referencial, Teru, que ele usaria em algum seja, momento. ele pode abusar da voz. mais. Então, pode usar o própolis? Pode, mas você não antes de usar a voz intensamente. Olha, minha chaleira tá todo vapor, eu vou diminuir mesmo. um pouquinho o fogo aqui, O ideal calor. é tomar esse chá e deitar. Tá. Ou, se você ficar em casa, é aquele dia que você tá com um resfriado, gripe, que você vai ficar em casa. Você não vai usar a sua voz de uma forma mais intensa. Então, é isso que eu queria deixar bem claro. Ideal, realmente, o chá para amenizar essa dor, esse incômodo. Legal. Mas não use antes de usar a voz de uma forma intensa, ou no trabalho, ou na igreja. Obrigada pela dica. Ó, tô terminando de espremer o limão, o alho, o chá já ferveu. Você pode deixar ferver aí por cerca de 5 minutos, não precisa deixar muito tempo, não. E aí, por último, você vai adicionar um pouco de limão e um pouco de mel. E enquanto a gente finaliza aqui o chá, eu quero convidar você para assistir comigo uma entrevista com uma pessoa que talvez você já até tenha ouvido a voz, mas não conheça fisicamente. Como é que será que essa profissional cuida da voz dela? Ela é ouvida e muito pelos brasileiros, ou como voz remota de marcas famosas ou até mesmo como a voz do GPS. Mas e aí você de casa, identifica que voz é essa? De quem é essa voz? Olá, Vida e Saúde, tudo bem com vocês? A dona dessa voz é natural de Santos. A Regina Bittar atua na área de locução há 20 anos e nunca imaginou que chegando em São Paulo se tornaria tão famosa, ou melhor, teria uma voz tão conhecida por todos. Eu cheguei em São Paulo para trabalhar com voz em 92, mas eu não consegui trabalho logo de cara. Mas na realidade, em 89 eu fiz um programa de rádio em Santos. Então eu posso dizer que o começo foi ali, no rádio, 88, 89, que eu tive um programa de rádio em Santos. E depois eu só voltei a ter colocação em São Paulo lá por 95, 96, que eu fui para um estúdio de som. Depois de muito trabalho, a voz dela se popularizou. Regina já teve sua voz como secretária remota, sendo usada por marcas famosas como a do Google, por exemplo. Eu acho que foi o primeiro contato do ser humano com a máquina humanizada, né? A máquina ter voz, que foi para nós o primeiro contato foi com o Google Tradutor. Lá fora foi com o assistente virtual Siri, né? Que foi a primeira que surgiu. E ter sido a primeira voz do contato
fez com que as pessoas transferissem esse carinho pela máquina para mim. E depois de 20 anos de trabalho, eu quis saber o segredo para ter uma voz tão conservada assim. A voz envelhece, né? Então, para você conseguir manter ela com uma tessitura grande, tanto de agudos como grave, uma das coisas eu parei de fumar, eu fumava. E aí você percebe que você vai perdendo o brilho da voz. Então a voz, as pregas vocais, as cordas vocais, elas são músculos, né? Você tem que trabalhar esses músculos. Então você fazer exercícios que treinem essa tessitura, vocalizers, né? Vocalizações é super importante, eu faço. Volta e meia eu vou para um profissional que me treine, um preparador vocal, mais do que uma fono até. Eu vou mais para uma aula de canto, preparador vocal, mas eu acho que o mais importante é água, que é a hidratação, e descanso, dormir. Mas o importante mesmo disso tudo é amar o que se faz. Eu amo trabalhar com a voz, com a imagem, adoro o palco, adoro o público, eu gosto de me comunicar, gosto do ser humano, gosto de histórias. Então, contar histórias e ouvir histórias, tô tranquila. Que legal conhecer a dona da voz, que a gente está tão familiarizado, né, no celular, no Google e em tantas outras ferramentas. E um grande abraço para você, Regina. Obrigada aí pela participação aqui no Vida e Saúde. Renata, às vezes a gente tem a impressão de que está cuidando, mas alguns maus hábitos podem atrapalhar e muito a emissão da voz. Fala aí pra gente de hábitos, sei lá, alimentares ou até mesmo vícios de colocação da voz. Então, temos alguns hábitos. Ela falou, né, que parou de fumar, por exemplo. O primeiro são os agentes nocivos, que em primeiro lugar que está o tabagismo, né, o cigarro e qualquer outro tipo de droga, as bebidas alcoólicas. Então, eles são os primeiros agressores, chegam a aumentar a 40 vezes mais a chance de uma pessoa ter câncer, né, quando se usa o cigarro e a bebida alcoólica. Entre os malefícios, né, um deles é o aquecimento. Tanto o cigarro como a bebida, ela aquece, superaquece essa região. Então acaba alterando, né, até as células, o que pode pensar. E é engraçado que a gente consegue saber a pessoa que fuma muito, que pela bebe muito. Característica da voz. Consegue. É uma voz um pouco mais áspera. Sim. Inclusive, existem levemente rouca. alterações de voz específicas só de quem fuma. E aí foi interessante que ela falou que um dos cuidados que ela teve, ela parou de fumar. Fumar, muito interessante. Outros hábitos. Ó, tô colocando o limão e o mel agora aqui. Vou coar o que a gente já tem aqui na chaleira. Muito bem. Vou colocar o limão Vou e o falar mel. agora alguns hábitos, Teru, que todo mundo já fez. Tá, vamos lá. Vai ter ninguém Ai, eu tô com medo. Não tenha feito isso, tá? Que é o tossir para limpar a garganta, Eu sou pigarrear, campeã. né? Muitas vezes a pessoa fala, não, só um pouquinho, acho que você percebe muito isso aqui antes da gravação, né? Aí deixa eu limpar a garganta. Como se eu estivesse me preparando exatamente para usar a voz. Não. Aí a pessoa faz, não quero nem fazer aqui, né? Porque se eu fizer, eu vou falar pra vocês o que acontece. Eu falei que a prega vocal não faz esse movimento, né? Sim. Abre e fecha, abre e fecha. E ela precisa, se a gente for ver em câmera lenta, ela faz esse movimento, ela vibra, tá? Agora, quando você dá aquela tossida forte ou pigarreia, ela faz assim, ó. É como se eu estivesse, assim, abusando das coitadas. Bruscamente as pregas vocais. Olha só, se a gente começar a bater... Posso até machucar. Sim. Eu queria que você batesse palma, mas agora você tá Tô terminando aqui, Renata. Aí eu vou pedir para você e o telespectador fazer esse exercício para vocês não esquecerem mais. Então, você vai bater palma junto com o pessoal ali, bem forte. Vamos lá? Bem forte. Se a gente continuar... Dói. Já começou? Já Dói. começou a arder? Sim, aqui onde pega o anel, aqui do casamento. Isso, então, já começou a arder. E aí, se você continuar batendo palma agora por 1 hora, daqui a pouco suas mãos vão ficar o quê? Inchadas, tá? Você só bater um pouquinho, você já tá sentindo... A minha já tá até vermelha. A minha também. Então, o que acontece com a prega vocal? Exatamente isso. Então, quando eu grito na sala de aula, num parque de diversão, num show, eu estou abusando, é um hábito deletério. Então, eu estou tendo um hábito ou pigarreando.
Alguém pode falar assim, não faço nada disso, mas o dia inteiro eu tô... Mas o que eu faço se eu tenho isso? Pigarro e tosse é sintoma de alguma coisa. Tem que tratar. Procura um otorrinolaringologista. Às vezes é um refluxo, você falou de hábito alimentar. Pode ser um refluxo, Uma alergia. uma alergia. Então tem que procurar a causa. Tá. Uma coisa boa para aliviar, água. Bom, você tocou num ponto, vem pra cá, pra mesa aqui comigo. Existem exercícios, a Renata até trouxe aqui, os trava-línguas também ajudam, né, Renata? A gente não vai ter tempo pra todos eles agora. Vou te servir um chazinho, então. Ótimo. Mas se você tivesse uma dica, uma orientação pra dar somente pro nosso telespectador, qual seria, Renata? Olha, se eu pudesse então escolher uma só, eu A mais faria importante. a mais importante, a hidratação vocal. Água. Através da água. Os nossos avós já diziam, a água é um santo remédio, Sim. não é? Então, porque o nosso corpo é 70% de água e é um dos remédios naturais, não é? Opa. Então, a água, ele é o melhor remédio para sua voz. Inclusive, o fonoaudiólogo não receita remédio. Tanto preventivo quanto terapêutico, né? Preventivo como terapêutico, muito bem colocado. Eu faço com o meu paciente um calendário de hidratação. Agora, Teru, a pergunta. Legal, gostei. Dá pra usar um aplicativo, dá pra usar despertador no celular. Agora uma pergunta, quanto de água? Tá, agora você responde. Eu tenho a resposta do ponto de vista aqui do geral, do integralzão. Sabe qual é o termômetro? Qual? A sua urina. Se a sua urina estiver clara, você está tomando a quantidade. Suficiente. Claro que existe um cálculo, né? 30 ml por peso, existe Sim. um cálculo da nutrição, tudo. Mas o seu maior termômetro é você olhar. O seu corpo tá dizendo. Exatamente, a gente deve ensinar isso inclusive para os filhos. Olha só o xixi, está muito precisando amarelinho, beber mais precisa beber água. mais água, né? Tá bom. Sair do banheiro e beber água. Tá certo. Obrigada, Renata. O chazinho ficou delicioso. Você pode fazer aí. Conta pra gente adorei. depois como ficou. Um grande abraço. Tchauzinho.